Deus bendito, Pai, nós estamos começando, Senhor, mais um ensino da tua palavra. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça sobre a nossa vida. Toma a vida daqueles que estão, daqueles que hão de chegar, daqueles que por algum motivo não poderão estar aqui, Senhor. Toma a vida de cada um, dá-nos paz, dá-nos alegria, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Hino 258 da nossa harpa cristã. O Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados levou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo, ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou. Agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu. Assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então verei com os anjos e santos no céu. Em hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu.
a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor hoje, Salmo 37. Salmo de número 37. Hoje eu quero falar sobre duas coisas. Eu quero falar sobre entregando o caminho ao Senhor e sobre buscar ao Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2, do Salmo 37, a partir do versículo de número 2. Salmo, ele é numerado, ele não é separado por capítulos. Então nós não falamos Salmo capítulo 37, nós falamos Salmo número 37. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão deserdados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que tem chegado o seu dia. Os ímpios puxaram a espada e entesaram o arco e derribaram sobre o necessitado para matarem os que são de reto caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança, e permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão. Amém. Até aqui. Deus, nós lemos um texto da Tua Palavra. Agora te peço, Senhor, que o Senhor venha nos orientar naquilo que vamos conversar na noite desse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 37, ele tem muita coisa interessante, mas o que eu quero tirar desse texto que nós acabamos de ler é apenas o versículo de número 5.
para nós fazermos uma reflexão e um estudo bíblico nessa noite de hoje. O Salmo 37, o versículo 5, fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Primeira coisa que precisamos entender nesse salmo é a questão da entrega. Isso é um ato de rendimento e de submissão a Deus. Entregar o caminho aqui tem o sentido de deixar as coisas na mão de Deus. A grande pergunta que eu faço para as irmãs que estão aqui é se nós temos verdadeiramente entregado a nossa vida a Deus. Então, há uma necessidade de nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Deus. E entregar a vida a Deus relaciona na segunda coisa desse versículo, que é confiar absolutamente nele. E aí eu faço uma outra pergunta. Você tem confiado verdadeiramente no Senhor? Nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Eu posso fazer essa pergunta para mim. Será que eu tenho verdadeiramente entregado a minha vida e confiado em Deus? Ou será que eu quero dar uma ajudinha para Deus, como tentou fazer o patriarca Abraão? Deus chama Abraão lá no capítulo 12 e faz para ele promessas de que ele seria pai de grandes nações e que todas as famílias da terra seriam, por intermédio da semente dele, abençoadas. Porém, se nós formos ler o texto do Gênesis, nós vamos encontrar que Abraão quase fracassou na promessa quando ele deita-se com a escrava egípcia e tem um filho cujo nome ele põe de Ismael. Então, nós temos que aprender a confiar nas promessas que Deus faz para cada um de nós. Vamos ler o texto aqui no livro do Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que o escritor de Provérbios diz. Ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará
as tuas veredas. Olha que coisa interessante. O escritor, ele nos orienta a confiar no Senhor de todo nosso coração. Então não é só confiar de forma aparente, de boca. Tem muita gente que diz que confia no Senhor, mas confia de boca. Não confia de coração. Porque a pessoa que confia no Senhor de coração, ela é altamente dependente da vontade de Deus. Verdade, minhas irmãs, é que às vezes nós queremos sempre, falamos, eu confio no Senhor, mas eu tenho que fazer dessa forma. E às vezes a forma que eu quero fazer não é a forma que Deus está me orientando a fazer. E o que vai acontecer? Nós vamos se frustrar. Nós vamos fazer projetos e os projetos vão dar errado. Porque nós fazemos projeto naquilo que é a nossa capacidade. Nós fazemos projeto naquilo que nós achamos que está de acordo com o nosso próprio entendimento. Então ele escreve aqui em Provérbios, o autor, dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. E ele está orientando a nós não andarmos conforme o nosso próprio entendimento. Isso é normal na vida de muita gente, querer fazer as coisas conforme aquilo que eles entendem. Até a Bíblia hoje nós lemos e interpretamos da forma que nós entendemos. Nós não esperamos Deus revelar a verdade contida naquilo que nós lemos. Não é pecado você ter uma homilética de pregar, uma forma de formar um esboço para pregar. Não é pecado. Porém, nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela é o que para nós? A sua voz falando com cada um de nós. Então nós não podemos ler a palavra de Deus e interpretá-la conforme nós entendemos, porque aí não é mais Deus falando, é nós falando. E o que nós falamos nem sempre é aquilo que as Escrituras realmente estão dizendo. Vamos ler aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, diz assim, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha que coisa interessante. Primeiro, Pedro está falando, lance sobre ele as vossas O que é ansiedade? É inquietação. Tem gente que fica inquieto, fica ansioso de que vai acontecer. É igual, nós estamos se aproximando da festividade da igreja e eu acredito que algumas pessoas estão ansiosas sabendo como vai ser a festividade. Se vai ter bastante igreja, se Deus vai salvar almas, se Deus vai fazer alguma coisa diferente. Todas as festividades, nós ficamos ansiosos de como será a festividade. Mas nós devemos lançar diante do Senhor todas as nossas inquietações. Porque quem tem cuidado de cada um de nós é o Senhor. Nós ficamos ansiosos no que vamos comer no dia de amanhã. Se é que vamos ter dinheiro no emprego, no trabalho. E esquecemos que nosso objetivo é lançar todas as nossas ansiedades diante do Senhor. Então, entregar nosso caminho ao Senhor é simplesmente reconhecer que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O melhor não é o que nós achamos. Porque o que nós achamos, às vezes, não é o melhor. Nós podemos até achar que é bom fazer determinadas coisas, mas será que nós temos pedido a orientação de Deus naquilo que vamos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia? Ele sabe o que é melhor para nós. E o melhor para nós é nós entender que nós dependemos unicamente da vontade perfeita de Deus. Segunda coisa, aqui no versículo 5 do Salmo 37, é concernente à questão da confiança. Para quem chegou aqui, nossa leitura foi Salmo 37, a partir do versículo 2. Então, a questão da confiança. E o que é confiar? Confiar não é uma coisa momentânea. Nós não podemos confiar em Deus somente quando estamos reunidos na igreja. Nós temos que ter confiança em Deus continuamente, de forma contínua. Todo dia precisamos confiar em Deus. Então, confiar em Deus é um ato de fé. E o que é fé? Nós baseamos a fé com Hebreus, quando fala que a fé é o firme fundamento. Não é uma coisa
rasa. Fé tem que ter fundamento firme. Fé não é simplesmente você dizer que acredita ou não em alguma coisa. A fé requer a prática. E a prática do dia a dia. Nós falamos muito de fé, mas na realidade praticamos muito pouco a questão da fé. Falar de fé é coisa fácil. Mas falar fé é só acreditar. Mas não existe fé sem ação. Não existe fé se não houver prática da fé. Então, confiança requer fé. E a fé requer de nós uma dependência total de Deus. Então, a questão da confiança, ela tem que ser contínua e ela tem que ser perpétua em nossa vida. Vamos ver aqui um texto, Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme. Olha só a questão da fé. Firme fundamento em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente. A palavra perpetuamente está falando continuamente. Então, você tem que confiar no Senhor agora, confiar no Senhor daqui a pouco, confiar no Senhor amanhã, confiar no Senhor enquanto você estiver vivendo. E olha só, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, uma rocha firme, uma rocha que não se abala, que não sai do lugar. Nós temos que ter essa fé, que é uma fé inabalável. E aí fica uma pergunta para nós: será que a fé que temos é uma fé inabalável? Ou nós nos abalamos com qualquer coisa? Vamos ser sinceros, meu irmão. A verdade é que a gente se abala com qualquer coisa. Qualquer coisa abala a gente. Você quer ver uma experiência? Alguém da nossa casa está enfermo, doente. A gente vai se abalar. Se você chega e tem uma notícia de que alguém da sua família está com uma doença de... vamos dizer, uma doença de desenganado, logicamente, pelo médico, você vai ficar
aparentemente abalado, porque essas coisas nos abalam como ser humano. Mas a questão da fé é diferente. Quem tem fé sabe que Deus é aquele que dá tanto a primeira como a última palavra. Pastor, dá licença, por que tem muitas igrejas que quando a gente fala, igual o senhor está falando aí que a gente se abala, né? Aí fala, você não crê em Deus, não confia, não sei o quê, entendeu? Acha que a gente não deve se abalar. Eu já ouvi tanto isso. Logicamente, nós, no sentimento, é normal o ser humano se abalar. Mas se abalar no sentimento não se relaciona diretamente à questão da fé. Você se abala porque você tem sentimento humano. Se uma pessoa da família falece, você fica triste por causa do sentimento humano. Mas isso não é questão de abalar a fé. O problema é que muita gente acaba se abalando de uma forma que chega ao ponto de colocar a culpa dos acontecimentos em Deus. Se Deus não curou, porque foi feito tanta oração, tanto jejum, e ela morreu e Deus não curou. E aí a gente fica falando, será que... Tem gente que chega até a questionar, será que realmente Deus ouve as nossas orações? Alguns chegam ao ponto de dizer que nem acreditam que Deus existe. Quando chega uma parte dessa. Eu já vi gente dizer, blasfemar e falar, eu acho que Deus não existe, Deus é uma coisa da mente do homem. Porque se abalou, porque a fé dele não estava diretamente em Deus. A fé dela estava no milagre que poderia acontecer, que não aconteceu. Esse é o grande problema de nós, que nós queremos ver o milagre, e às vezes o milagre não acontece. E por causa do milagre não acontecer, a gente se frustra, a gente se abala, a gente perde até em alguns instantes a fé, até chegar ao ponto de nós reconhecermos que nós que estamos querendo uma coisa e que quem tem que prevalecer é a vontade de Deus. E não a nossa. Nossa vontade é que todos da nossa família tenham plena saúde, mas nem todos vão ter saúde. Nossa vontade é que alguém da nossa família seja salvo, mas nem todos serão salvos. Isso aí é uma coisa que é difícil de dizer, mas é uma realidade que a gente olha, Senhor, eu creio que meu filho vai ser salvo, eu creio que a minha esposa vai ser salva, eu creio que meu marido, a mulher fala, vai ser salvo. Mas e se Deus não salvar? E se ele morrer sem se salvar? Você vai culpar a Deus porque ele não foi salvo? Porque ele, para ser salvo, depende dele abrir o coração. E se ele não abrir o coração? Mas às vezes queremos salvar os nossos à força. É igual aquele pregador que pega os seus filhos pequenininhos e começa a botar nos filhos paletó, gravata, botar ele para poder pregar, botar uma criança de 5 a 6 anos para pregar no púlpito, fazendo ele perder a inocência de criança dele. Porque criança tem que ser criança.
Criança não é para estar no púlpito pregando. Não é. Mas tem pastores que meu filho é um instrumento de Deus, Deus deu a ele dom para pregar. Mas aí ele prega quando é criança o tempo todo, mas quando crescer vai se desviar da fé. Quando eu vejo a maioria de criança que pregavam quando era criança, vai ver onde eles estão hoje. Todo mundo no mundo. Adiantou você obrigar teu filho a pregar? Deixa ele ser criança. Deixa ele viver o tempo dele de criança. Cara, você vai ensinar a palavra de Deus para ele. Você vai sentar e falar de Deus para ele. Mas criança tem que viver a vida de criança. Porque nós achamos que por botar uma criança de paletó e gravata em cima de um púlpito para pregar, a igreja que está ali vai achar uma coisa bonita, linda. Ah, que coisa linda uma criança pregando. Ah, que coisa linda uma criança louvando. Mas, e aí qual é o futuro dessa criança? Será que ela vai permanecer nessa fé? Porque o tempo da consciência, o tempo de atitudes vai chegar. Você não vai tomar atitude pela vida do teu filho, do teu neto, a vida toda. Não vai. Não adianta. Quando ele se torna adulta, a decisão é deles. Eles que decidem se querem servir a Deus, se não querem servir a Deus, se querem continuar frequentando a igreja ou não querem mais frequentar a igreja. Porque eles vão formar família, eles vão se casar, eles vão ter a sua família, seus filhos, e você vai passar, eu vou passar, eu vou morrer, e eles vão continuar na terra. Que a tendência é a gente passar e eles continuarem. Então nós temos que separar as coisas. Está tendo aí na rede social aí, um menino aí que prega aí. Mas ele prega tanta besteira, tanta heresia, que a gente fica... Porque o pessoal acha bonito ficar entregando revelação, acha bonito falar língua, e ele chegou esse dia falando que ele estava falando inglês para o povo, a língua dele é a língua inglesa. Então a gente vê que é uma coisa forçada, porque ele programa tudo aquilo ali. E ser pregador, você pode ser um pregador forçado. A criança ela pode pregar forçada pelos pais. E às vezes não é nem aquilo que ela quer. Às vezes o que ela quer mesmo é ter a bola de gudezinha dela para brincar, que acho que ninguém brinca de bola de gude hoje mais, né? Que o tempo está tão diferente por causa da internet. Às vezes ela quer jogar o futebol, não pode. Isso, na minha época, a igreja, a Assembleia de Deus era assim. A criança não podia jogar bola. Não podia. Que era pecado. Então era pecado a criança jogar futebol. Se o pastor visse uma criança, um filho de crente jogando bola, disciplinava os pais, porque os pais deixavam o filho jogar bola. Você queria ir para o banco na Assembleia de Deus? Botava o pé numa bola para você ver. Você ia para o banco, ficava 6 meses fora da comunhão. E naquela época era rígido mesmo. Naquela época que você não falava no culto, você não tinha oportunidade. Disciplinado, não pregava, não falava nada. Só podia ir para os cultos de quinta, domingo e na escola dominical. Não podia participar de vigília, de trabalho de oração, porque ele era tipo um excluído da igreja. Às vezes uma criança sendo excluída da igreja. Hoje já não funciona mais desse jeito. Se você disciplina um jovem aqui, ele vai para a igreja do vizinho, que a igreja do vizinho é liberal, ele vai para lá. Ele não fica. Mas antigamente
os jovens eles ficavam ali por causa dos pais, e às vezes tinha que cumprir aquela, ficava 6 meses disciplinado, e as igrejas antigamente tinha o banco dos jovens, banco dos adolescentes, banco das irmãs, tudo separado. Era tudo separado. Tinha um grupo de banco aqui, que era a igreja de banco, né? Não tinha cadeira, era banco. Então tinha uma parte aqui que era dos adolescentes, a parte dos jovens, que eram moços, porque jovem casado não participava da mocidade. Não participava, não. Se você tivesse filho, mesmo que você não fosse casado, mas se você tivesse filho, você tinha que cantar no conjunto das irmãs. Era a regra da igreja antigamente. Jovem só podia sentar a mocidade se fossem solteiros e, na linguagem bem popular, virgem. Se não fosse virgem, não cantava na mocidade. Adolescente era até 16 anos. 16 anos a gente tem que passar para o banco passasse para 17 anos já ia para o banco da mocidade. Nos adolescentes podia cantar quem não era batizado, mas na mocidade só cantava jovem que era batizado nas águas. Tu vê como é que era a igreja antigamente, como é que hoje está diferente, né? Mas dá licença, pastor, até no meu tempo já era assim. Pastor Ricardo, peguei um pouquinho disso aí, né, pastor? E pegamos. Pastor Ricardo, ele trabalhou pouco tempo com essa questão. Depois começou a misturar tudo, né? Cantava todo mundo junto. Até porque a maioria dos jovens que tinham na igreja era filho de obreiros e obreiras da igreja. Então os jovens, eles ficavam ali. Namorar naquela época, pensa que podia dar mão na rua? Podia não. Namoro era na casa do pai e tinha que sentar e aí aquele sofá da casa do pai, assim você sentava e o pai às vezes ficava ali na frente, você tinha que ficar conversando com a jovem, não podia dar nem um selinho. E assim mesmo ainda tinha gente que pecava. Imagine hoje. Mas aí ele pegou esse pedacinho aí. Olha, o padrasto dela não deixava o Marquinhos se aproximar dela, não. Tinha que sentar um numa cadeira do sofá e ele assim, ó. E ela lá no canto, ele no de cá. Então o Marquinhos falou assim: não, vamos ver a situação, vamos casar logo. Porque ela era de menor ainda, não se casou. Também. Aí minha mãe vigiava. Então, mas isso aí não era só da igreja, até famílias tradicionais eram assim. Minha mãe era evangélica. Porque não tinha a libertinagem que existe hoje. Hoje é normal você ver os jovens aí no beco aí, agarrando, beijando no escuro, mas antigamente não podia. Não podia. Mas mesmo assim na igreja ainda tinha pecado. Mesmo desse jeito aí, ainda tinha jovens que acabavam pecando e tinham que casar obrigatoriamente, porque naquela época se você caísse com uma jovem virgem, você era obrigado a casar pela lei. Os pais obrigavam você a casar. Verdade. Obrigavam. Você era casado, obrigado. Você podia nem gostar da garota, você tinha que casar obrigado. Era um sexo. Era obrigado. Eu casei obrigado. Era os pais que trabalhavam no casamento. Eu fui embora, eu fugi. Era um tempo rígido, mas eu vou ser sincero com os irmãos. Vou ser sincero com os irmãos. Vou fazer uma pergunta aqui. Esse tempo era rígido, mas para mim foi o melhor tempo que a Assembleia de Deus teve na história. Porque todo domingo tinha um jovem sendo batizado com o Espírito Santo. Todo domingo tinha alma sendo salva. Hoje em dia, os jovens nem sabem o que é batismo com o Espírito Santo mais. Era temor, né? Tem muito temor esse dia. Ninguém entrava na igreja para ficar conversando.
Se tem uma coisa que acabou com a gente, vou falar por mim. Eu não tô, a gente tem que pregar pra gente mesmo. Se tem uma coisa que acabou com a gente espiritualmente, é o bendito celular. É o bendito celular. Nem deixava ele pegar Não vou falar maldito não, porque o que a gente tem, tu não pode chamar de maldito. Mas o celular é uma coisa que acabou com a nossa. Que a gente vem para a igreja, a gente quer ficar olhando quem está mandando mensagem no WhatsApp. A gente quer saber quem está ligando para a gente. Me liga na vontade do culto. Às vezes, ó, vamos ser sinceros, às vezes dentro da igreja tem gente no joguinho do celular, jogando, dentro, escondidinho, lá sentadinho, em vez de estar prestando atenção no culto, está jogando no celular. Tem gente que está jogando dentro da igreja, jogando no celular. Brincando com o joguinho de celular. Então, a gente não pode nem comparar o tempo antigo com o tempo de agora, porque o tempo antigo, o povo vinha para o culto, só podia adorar a Deus. Então eles adoravam a Deus, ninguém ficava olhando para se preocupado com quem ia ligar, em contar a história do que aconteceu no outro dia. Eles vinham para cantar, adorar, ouvir a palavra e glorificar a Jesus. Hoje fazemos culto, 2 horas de culto, ninguém dá um glória a Deus mais na igreja. E não é porque você é obrigado a dar glória a Deus não, meu irmão. Aqui ninguém é obrigado a dar. Só que se a gente vem para um culto, a gente tem que fazer o melhor culto para Deus. E nós não temos feito isso. E aí a gente quer reclamar que não está acontecendo batismo com o Espírito Santo, que não está acontecendo isso, que não está acontecendo milagre, porque a gente vem para o culto como se fosse uma rotina normal. Ah, domingo tem culto, eu tenho que estar no culto. Ah, terça-feira tem culto, eu tenho que estar no culto. Quarta-feira tem culto, eu tenho que estar no culto. Essa de que eu tenho que estar no culto faz com que eu seja um frequentador automático do culto e não aquele que vem verdadeiramente prestar um culto a Deus. Então, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que entender que a confiança em Deus é uma coisa firme. A fé é o firme fundamento. Vamos ler Salmo 125. Esse daqui vocês sabem até de cor. Eu vou ler aqui o versículo 1, que é o conhecido, que todo mundo conhece de cor, e vou ler o versículo 4. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para... Agora olha o 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos. Então vamos olhar aqui para esses 2 versículos. Primeiro, quem confia no Senhor não pode ficar abalado. Então não basta apenas entregar, não basta entregar o caminho, nós temos que saber que é necessário permanecer confiando, mesmo quando não entendemos o caminho que o Senhor propôs para nós. Nosso objetivo não é entender o que Deus tem para nós, que nós não vamos entender
Ninguém entende o plano de Deus na vida. Você está aqui porque Deus tem um plano na tua vida. Agora você sabe qual é o plano que Deus tem na tua vida? Automaticamente, diretamente, o que Deus vai fazer no futuro na tua vida? Não sabe. Porque hoje você pode estar aqui, mas amanhã Deus pode te colocar em um lugar onde você nunca imaginou que estaria. Você hoje está aqui, dentro da comunidade, mas amanhã Deus pode te colocar em um edifício de rico lá na Barra da Tijuca. Deus pode. E não tem essa hipocrisia de dizer, eu não vou morar na Barra da Tijuca, não. Porque se Deus te der a oportunidade de você ir, tu vai. Com certeza. Hã? É isso aí. É que a gente tem a hipocrisia de dizer, eu não saio da comunidade. Se Deus me der condição, não saio. Mas se Deus se Deus te dá um prédio de grife, com tudo pago para você morar lá na Barra da Tijuca, num condomínio fechado, você vai, porque foi Deus que te deu. Com certeza, não é menor. É claro. Eu vou te pensar, não é nada. Então, Deus dá, porque Deus tem poder de fazer isso. Deus tem poder. Mas eu vejo de vez em quando uns crentes meio hipócritas, mentirosos, que eles falam assim, eu não saio da comunidade de jeito nenhum, não saio daqui, aqui eu nasci, aqui eu vou morrer. Mas você não sabe qual é o plano de Deus. Se o plano de Deus for você morar lá na Barra da Tijuca, você vai porque foi Deus que te mandou. E se você vai para lá é porque Deus tem algo grande para fazer na tua família. Que às vezes a família está aqui num alvoroço total, num problema, filho usando drogas, sendo levado por vício, e Deus já abre uma porta grande para você, aí você vai dizer, eu não vou querer essa porta por causa do meu filho. Você vai para lá porque teu filho vai também, e Deus vai estabelecer a vitória na vida do teu filho. É assim que nós temos que confiar. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. O problema é que nós não sabemos agarrar o melhor de Deus. Nós queremos só pegar as miarinhas da vida. Pastor, o Carlinhos, sabe, meu sobrinho, a primeira filha dele, ela mora lá na Barra. Ela estava trabalhando não sei onde, no shopping, a Carla. A mãe dela até faleceu esses dias. Aí o filho, o irmão dela, trabalha na Marinha, Exército, um negócio aí que eu não entendo. Que é o filho dele, a Carla, a menina arrumou um casamento bom pro lado de lá, não sei onde, casou. Aí veio aí para ajudar ele, aí ele não tava. Aí ela ficava falando, manda meu pai ligar para mim e tal, não sei o quê. Aí não sei o que foi que aconteceu, eles discutiram e ela foi embora, não apareceu mais. Deus que deu Deus para ele. Deus tinha uma bênção para ele e não quis a bênção. Tem gente que não quer. Tem gente que joga a bênção de Deus fora. E vou ser sincero com vocês. A mesma oportunidade não acontece duas vezes. Ela, tia, olha aqui, é isso, é aquilo e tal. Ela vai usar, vai ver tudo, o filho dela, a casa dela, assim. Deus te deu a oportunidade hoje, agarra ela com força. Porque se você deixar a oportunidade passar, já era. Já era. Meu Deus do céu, se quiserem me ajudar, ele. Já era. Vamos lá, vamos voltar lá para o Salmo 37 que nós lemos. Eu só ainda fico falando para esse menino. Tem que querer. Nós falamos da entrega, nós falamos de confiar, falamos do caminho. Mas agora nós temos que entender qual é o resultado de nós confiarmos no Senhor. Versículo 5 termina com ele tudo
fará. Quem fará? Quem vai fazer? Deus. Quem vai fazer não somos nós. Quando nós entregamos o nosso caminho, quando nós confiamos, Ele faz acontecer um milagre. E o milagre, irmãos e irmãs, é algo que nós não podemos explicar. Ninguém explica milagre. Milagre é uma coisa que é sobrenatural. Não é milagrinho, coisa pequena. Milagre é grande. Deus faz grandes coisas por aqueles que confiam nele. Então, o que nós temos que aprender? Que quando nós confiamos no Senhor, Ele vai entrar de providência naquilo que nós, com o nosso pensamento merinho, nosso pensamento frágil, não acreditamos que vai acontecer. De uma forma que nós não entendemos. Deus age quando nós, verdadeiramente, nos rendemos e confiamos a Ele com todo o nosso coração e com todo o nosso amor. Então, isso aqui é importante. Entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Vamos ler Epístola aos Efésios. Capítulo 3. O versículo de número 20. Efésios 3, 20.